Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Dando continuidade, né, ao nosso material aí, nós vamos trabalhar um pouco sobre a arquitetura moderna e contemporânea, ok? Vocês vão perceber que a apostila traz esse conteúdo de uma forma bem resumida, ok? Eu resolvi dar uma aula um pouco mais aprofundada, porque o tema é muito constante nas provas do PAS e do vestibular da UEM, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, quando a gente pensa nessa arquitetura da primeira metade do século XX, é muito importante que vocês considerem os novos materiais que eram produzidos pelas indústrias, né? Porque a gente tem aí a Revolução Industrial. Então, nós vamos ter o ferro, o vidro, o cimento e o alumínio como a principal contribuição para o nascimento da arquitetura moderna. Por quê? Porque esses materiais, eles são mais maleáveis, né? E eles permitem a criação de novas formas arquitetônicas que no período anterior à industrialização, elas só podiam ser imaginadas. Então, a gente tem aí uma possibilidade maior de criação, né? Os edifícios, eles passam a ser mais fluidos, assim, a gente tem menos aquilo de uma caixinha. Então, como traço marcante, também nós temos formas abstratas e a interação entre os espaços. A gente começa a ter essa preocupação com o urbanismo também. Os arquitetos passam a considerar o movimento, a luz, né, a luminosidade dos ambientes e até mesmo o som. Esse novo estilo arquitetônico tem início na segunda metade do século XIX, quando passam a aparecer as primeiras grandes construções com estruturas metálicas. Então a gente passa a ter torres muito altas, né? Que eram construídas de forma totalmente nova em relação ao que se fazia do passado. Então a gente tem aí um grande exemplo que é a Torre Eiffel, né? Que foi projetado pelo Alexandre Gustave em 1889, beleza? Um dos maiores símbolos dessa nova arquitetura também é o Crystal Palace, que foi inteiro construído com ferro e vidro, né? Eu vou mostrar a imagem para vocês, vocês vão perceber que é um cenário totalmente inovador, diferente de tudo que a gente tinha até então. A Torre Eiffel, desde o início, né, desde o seu projeto até ela ficar pronta, teve realmente um objetivo representativo, não só para Paris, mas como um símbolo de modernidade, né, dessa nova arquitetura que estava surgindo. Então, ela foi construída para uma exposição na cidade de Paris e tem 300 metros de altura. Ela é toda construída em estruturas metálicas. E diferentemente dos estilos anteriores, a gente tem essa estrutura exposta, né? Então não tem nenhum acabamento ali para tentar tampá-la, para nivelar e para esconder isso. Então o seu projeto, todos esses desenhos, esses arcos, eles já foram pensados para promover uma estética legal. Então, ela mostrou ali para o público não apenas novas possibilidades construtivas, mas também foi um símbolo para apresentar tudo o que ainda seria possível, tudo o que ainda estaria por vir com o avanço das máquinas e da industrialização. Por coincidência ou não, o Crystal Palace também foi construído para abrigar uma exposição, beleza? Nessa exposição foram acolhidos mais de 14 mil expositores vindo de todo o mundo. Então, essa construção aí de 92 mil metros quadrados foi toda pensada para abrigar esses artistas, né? E essas obras. Então, a gente tem aí vários exemplos das últimas tecnologias que foram desenvolvidas na Revolução Industrial, beleza? Esse edifício, né, foi erguido totalmente com ferro e vidro, projetado pelo arquiteto Joseph Paxton, e ele constituiu-se num cenário inovador, né? Então era diferente de tudo o que se já tinha visto até então. Não era comum que os arquitetos empregassem esses elementos pré-fabricados
nas construções, ou seja, né, não era comum usar essas estruturas de ferro, essas pranchas de vidro previamente moldadas e produzidas em escala industrial. Então, nós temos aí um espaço interno grande, né, espaçoso por conta dessas estruturas metálicas, a gente consegue utilizar menos colunas, né, de sustentação, vigas estruturais. Então, a gente tem um espaço melhor interno, que pode ser mais bem aproveitado. A gente tem essa sensação de ambiente mais espaçoso, mais grandioso, imponente, né? E era um ambiente também extremamente luminoso, porque a cobertura dele era toda de vidro. Então, além de mostrar ali toda essa produção inglesa que começava a se intensificar, a gente também teve amostras de plantas e fontes, né? Fontes de água mesmo, com fortes jatos, beleza? Ou seja, nada comparado ao que a gente tinha até então, algo totalmente novo. Inclusive, essa construção ela foi uma construção em módulos, né? O Crystal Palace ele foi transferido para um outro parque em 1852, sem precisar ali de grandes aparatos, justamente porque essa construção ela foi feita de uma forma bem dinâmica. Então, professora, por que a gente não tem fotos recentes, mais imagens sobre essa construção? Porque ele foi destruído por um grande incêndio em 1936. Então, os registros, né, são poucos, assim. A gente tem imagens principalmente do projeto, né? Fotos são muito raras, beleza? Nos Estados Unidos, nós temos também o pai, aí, considerados por muitos, né? O pai da arquitetura moderna americana, que é o Louis Sullivan, beleza? Ele criou um conceito muito utilizado até na arquitetura contemporânea, em que o princípio fundamental se baseia na forma seguindo a função, ou seja, ele tinha muita preocupação com a funcionalidade e com a adaptação dos ambientes. Então, para ele, os edifícios devem ser projetados de modo que se adequem, né, aos espaços perfeitamente e também à função que se destina, ou seja, um edifício comercial tem que ter uma planta voltada para facilitar, né, essas necessidades de quem vai habitar nesse edifício. Os edifícios residenciais têm que ter uma outra estrutura, um outro planejamento. E isso também faz com que ele se preocupasse com os interiores, né? A gente tem aí uma ornamentação que se aproxima bastante do Art Nouveau europeu. No entanto, a visão prática dessa arquitetura proposta pelo Sullivan teve uma grande aceitação nos Estados Unidos e no mundo inteiro, certo? Então, vários projetos seus foram executados, principalmente prédios comerciais, né, voltados mais para escritório, e conjuntos comerciais de grandes cidades americanas. Então, esses prédios que a gente vê muito comumente, principalmente em Wall Street, né, que são berços comerciais, começaram com o Sullivan. Este é o Crystal Palace, né? Percebam como é grandioso, como é imponente, né? Essas estruturas metálicas são expostas, diferente do que a gente tinha aí até então. Muito vidro, muita luminosidade, uma preocupação com essa ambientação, com esse jardim. A gente tem fontes externas também. A Torre Eiffel, mais uma vez, né? Essas estruturas metálicas expostas, trançadas, geralmente pensando nessa estética nova, essa estética industrial, que muitas vezes ainda se encontram presentes nos projetos atuais, contemporâneos. Olha só, essa é uma construção do Sullivan. Percebam que a aparência dela é bem menos inovadora do que da Torre Eiffel e também do Crystal Palace, né? Mas todo o conceito dele foi muito importante para essa nova arquitetura do século XX.
Então, nós temos aí alguns símbolos principais da arquitetura dessa primeira metade do século XX, beleza? São eles o racionalismo, então vocês vão perceber que a razão, o humanismo e principalmente a matemática são muito presentes nesses projetos. Nós temos aí a escola de Bauhaus e também temos Le Corbusier, que vai ser muito importante para a área da arquitetura. Nós temos o Adolf Loos e também as construções dos arranha-céus, que são um marco muito importante para toda a história arquitetônica, beleza? Vamos lá então falar um pouquinho sobre Bauhaus. Ela foi uma escola que surgiu nesse período pós-guerra, 1919, justamente para eliminar essa sensação caótica, né, que foi gerada e é gerada por toda a guerra e por todo o conflito, beleza? Então, Walter Gropius foi convidado para dirigir essa instituição. O objetivo, né, dessa escola era repensar uma nova forma de arquitetura e, principalmente, um novo conceito de design. Então, o Bauhaus foi importante na arquitetura? Foi muito, mas no design é um marco muito, muito, muito forte, beleza? Então, ela vai rejeitar os princípios burgueses e utiliza o expressionismo como uma principal linguagem, beleza? Toda essa linha aí da Bauhaus procurou inserir uma forma que fosse limpa, que fosse pura nessas construções, beleza? Tornando elas acessíveis a todas as camadas sociais da época e utilizando principalmente formas geométricas e cores básicas, como o preto e o branco. Então, a gente vai ali num design muito mais minimalista, beleza? Então, vários arquitetos desse período foram influenciados fortemente por esse movimento, porque era ali o que estava fervilhando de novo na época, e era, né, a gente vê que tudo que é ruptura para os artistas tem uma força muito maior e gera um interesse muito maior. Então, esse estilo simples e limpo de dar forma às coisas rapidamente vai se espalhar para diversos outros países, beleza? Esse estilo da Bauhaus também tentou influenciar a tipografia da época. Então, olha só como foi um movimento forte. Além da arquitetura e do design, até as letras passaram a ser projetadas de uma forma diferente, né? Com um novo design, com uma nova identidade. Então, nós estudamos Bauhaus também até no design gráfico, né? No web design. Foi algo que mudou totalmente o que se tinha até então. Então, por que um novo design tipográfico? Porque a gente passa a ter essa preocupação com o usuário, tá? Então, essas letras elas tendem a facilitar o acesso da leitura e também passar, né, com mais facilidade, informações para todas as classes sociais, não apenas para a burguesia. Então, quanto mais simples, né, mais fácil de entendimento, beleza? A intenção primária era fazer da Bauhaus uma escola que combinava arquitetura, artesanato e a academia de artes como um todo, tá? Música, dança, poesia, enfim. Isso acabou sendo a base de muitos conflitos internos e externos, porque eu acho assim, quando você quer abranger demais, a gente não consegue ser bom em nada, certo? Então, para muitas pessoas de dentro da Bauhaus, quanto mais ampla ela fosse, menos foco ela teria, né? O que para mim faz sentido. Então, eles, no final das contas, preferiram focar ali mesmo na arquitetura e no design. A finalidade do ensino na Bauhaus, né, era que seus alunos conseguissem dominar possibilidades de materiais como pedra, madeira, metal, argila, vidro e tintas. Então, nós tínhamos ali uma preocupação com o domínio, né, da arte, da produção como um todo, né, desde ali da xilogravura, da litogravura, da pintura, da escultura, nas áreas mais diversas. E isso é uma coisa muito legal, né? Porque até então nós tínhamos a predileção das escolas para a área da pintura.
A base de toda essa estética na Bauhaus se encontra no princípio da funcionalidade racional dos objetos e também dos espaços. Então, a gente segue ali aquele conceito do Sullivan de que a forma deveria seguir a função, beleza? A forma é resultado dessa funcionalidade do objeto do espaço, não de um capricho pessoal, de uma tradição histórica ou de uma criação ali fruto do imaginário. Então, esses artistas tinham para si de que menos é mais. Dessa maneira, a gente tem o crescimento e a força muito grande da Gestalt, que são basicamente normas que juntam ali a ciência, né, e a psicologia, o comportamento humano. Então, como que as pessoas utilizam os objetos, né? Como que a gente consegue passar tal ideia? A gente vai precisar utilizar de quais formas, de quais artifícios. Então, são normas que regem o comportamento da visão e da apreciação humana. Então, os arquitetos e os designers deles passam a utilizar dessas regras para ter uma assertividade maior em suas peças. Como eu disse para vocês, a Bauhaus utiliza muitas formas geométricas, só que nem sempre elas são exatamente como na matemática. Nós temos algumas abstrações dessas formas simples e ainda a utilização forte das cores primárias. Então, olha só, essa era a sede da Bauhaus. Percebam como é clean, é um design muito simples, quadradão, né? Com bastante janela para ter bastante luminosidade. Olha como a fonte é de fácil leitura, de fácil compreensão e é bonita, né? Tem uma estética diferente, chama a atenção e é grande, a gente consegue ver de longe. Diferentemente dos outros edifícios também, a gente não tem esse nome na horizontal, ele está na vertical, pegando aí mais da metade do edifício. Olha só. Olha como a gente tem realmente essa coisa do branco, né? Que é uma cor totalmente clean, totalmente pura. Essa forma geométrica certinha. Então, a casa é um quadrado, as janelas são quadrados, a divisão das janelas são retângulos. É tudo bem geométrico, bem racionalista mesmo. Olha só. Essa é uma ilustração de um cartaz, né, aí para uma exposição. Percebam a fonte, como ela é inovadora. Esses jogos de cor, né, de contraste forte. Essas formas geométricas. Então, nós temos aqui esse vermelho superior que faz um triângulo. Nós temos muito a utilização de retângulos também. Então, quando... olha só, aqui no título, né, nós temos linhas contínuas, então dá a impressão para a gente que essa arte ela continua para além do papel, beleza? É bem diferente a toda a produção que a gente tinha gráfica até o momento. Olha só quanto ao design de interiores, né? Como é legal. Então, nós temos vários bancos que um se encaixa dentro do outro, é bem mais fácil de guardar, as cores são bem chamativas, eles são complementares. Então, olha como a proporção é bem utilizada. Nós temos mais uma vez, né? Uma cadeira bem geometrizada, uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito inovadora, né? É muito diferente das cadeiras comumente utilizadas. Beleza? As cores fortes novamente, muita presença de vermelho, azul e amarelo. As obras, né, na pintura também são bem geométricas, bem racionais, com utilização de várias cores fortes, contrastantes entre si. Mais um cartaz. Olha só como essa fonte já muda, né? Já é bem mais industrial, bem mais pesada, bem menos colorida, mais séria, né? Vários nomes de famosos, né? Tanto no ramo da pintura quanto da arquitetura e do design, foram presentes na Bauhaus, mas os principais é o Kandinsky, que vocês já estudaram, e o Paul Klee também.
Olha só como as obras são diferentes entre si, mas ainda carregam uma identidade geométrica, de cor, de estilo e de gestalt. Essa é uma foto de uma das salas de criação. Nós temos também esse conceito de planta livre, que foi criada pelo arquiteto Le Corbusier e foi muito utilizada para toda a evolução da arquitetura moderna e contemporânea. Então, nós temos aí uma estrutura que é independente, que permite a livre locação das paredes, né? Isso só acontece porque nós temos o surgimento do concreto aramado, ou seja, nós precisamos de menos vigas estruturais. Então, as casas, os edifícios, passam a ter mais espaços livres e mais escolhas de onde a gente vai colocar parede ou não, né? Nós temos aí na arquitetura contemporânea toda essa questão de conceito aberto. O conceito aberto só foi possível depois, né, com base nessa estrutura de planta livre, beleza? Nós temos também, atrelada à planta livre, a questão das cidades modernas, né? Que para o arquiteto deveria integrar perfeitamente a questão de arquitetura e urbanização. Assim, os espaços da cidade, elas deveriam ser claramente definidas, porque isso propõe uma separação entre os centros residenciais, administrativos, políticos, área de lazer e também área de comércio. Ou seja, a cidade ela passa a ser mais organizada, ela tem um fluxo mais organizado e ela pode crescer mais ordenadamente. A gente vê aí que São Paulo é tudo muito confuso, é tudo muito perdido e é difícil se localizar. Por quê? Porque não foi uma cidade planejada. Ela foi crescendo conforme a demanda, certo? Muito diferente de Brasília, por exemplo, que cada nicho ali representa uma coisa, representa um poder administrativo, uma área realmente mais residencial. Hoje nós temos até leis, né, que proíbem que áreas residenciais recebam comércio. Então essa divisão, ela foi realmente importante para a criação principalmente das cidades maiores. Além disso, pela primeira vez, nós temos a preocupação com o tráfego. Então, nós temos grandes artérias retilíneas, que né, hoje são nossas avenidas, que vão escoar esse tráfego, esse trânsito, para as ruas menores, né, que seriam como se fossem nossas veias. Olha só como essa arquitetura realmente ela é baseada nessa forma mais livre, mais ampla. Nós temos poucas paredes, um conceito mais aberto, mais amplo. Embaixo, né, a gente tem essa flutuação da parte superior. Embaixo nós temos apenas algumas colunas de sustentação e todo esse ambiente livre interno. Olha que legal, diferente das formas racionais e geométricas que a gente tinha, a Notre Dame ela vem criando um ar quase que surrealista, né? Nos Estados Unidos, a gente passa a ter aí a concepção racionalista tomando forma nos modernos arranha-céus, que foi uma criação típica norte-americana que vai se espalhar por todas as grandes metrópoles do século XX. Então, nós temos construções muito altas, com cerca de 40 andares, que tornam-se possíveis graças a realmente esse progresso técnico, tanto né, no âmbito aí dos projetos, quanto no âmbito dos materiais. Então, a estrutura do edifício ela passa a ser feita toda com ferro. Consequentemente, essas paredes laterais elas perdem a função de sustentação, ou seja, a gente consegue dar uma altura, uma altitude maior para esses prédios. Hoje, né, várias cidades têm esses arranha-céus. Dubai passou a ser um centro de modernidade, de inovação nesse quesito. Nós temos também um dos principais arquitetos brasileiros, né, que dá a identidade da arquitetura brasileira, o Oscar Niemeyer, vocês devem conhecer, espero que sim. Então, ele vai se formar em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro, em 1934.
E em 1955, ele funda a revista Módulo. No ano seguinte, ele já é convidado pelo presidente da República, da época, né, que é Juscelino Kubitschek, a colaborar na construção da nova capital do Brasil, que foi Brasília. Então, ele foi responsável por todo o plano arquitetônico e o plano urbanístico foi confiado ao seu parceiro Lúcio Costa. Então, entre os projetos mais importantes do arquiteto, nós temos aí o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a sede do Partido Comunista Francês, em Paris, a Escola de Arquitetura Arganel, da Argélia, a sede da editora Mondadori, em Milão, e a sede do jornal Le Humanité, na França. Olha só como no projeto do Palácio Nereu Ramos, nós temos um mix de influências aí. É muito forte, perceptível a questão da planta livre, né? A gente tem um ambiente interno amplo, com poucas paredes e poucas vigas estruturais. Existe uma preocupação com a luminosidade, como no Crystal Palace. Então, a utilização do concreto aramado permite que essas paredes externas sejam de vidro, né? Com várias janelas, para aproveitação da luz exterior. A gente tem essa questão mais surrealista com essas bacias, né? Uma virada para cima, outra virada para baixo. Nós temos esses dois edifícios altos que também são construídos com várias janelas nas laterais, né? Então a gente tem essa viga de sustentação mais na frente, né? Diferente dos outros prédios, eles estão colocados ali em paralelo. E a gente tem também essa fonte que dá essa sensação de espelhamento. Então percebam como ele utiliza de uma forma muito legal toda essa questão de gestalt e também de proporção. No Palácio do Planalto é a mesma coisa, muita utilização de formas geométricas, é um design muito clean, como a influência Bauhaus. Nós temos também uma estética muito preocupada em proporção. Então, olha só como a proporção é feita, olha como é legal, né? E mais uma vez, essa utilização da água aí na fachada principal. Então é isso, meus amores. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível pelo e-mail, ok? Um beijo aí, boa semana. Tchau, tchau.